episódio de hoje do CoffeeCast, Dharma desaparece da pequena e pacata cidade de Hawkins. Leonhardt e Grão-Mestre vão à sua procura, mas não o encontram. De repente, ambos os rapazes começam a ver coisas estranhas na Terra e acabam tendo de enfrentar monstros e pessoas misteriosas. E agora, sociedade, onde está Sr. Dharma? Será que ele encontra-se preso em outro submundo? E Leonhardt e Grão-Mestre, será que sairão vivos? Cuidado, pois este é um Stranger Things. E aí galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade. Hoje, trazendo aqui os CoffeeCasters para a gente falar um pouquinho de uma das séries mais badaladas do momento, a série Stranger Things do Netflix. Do Netflix ou da Netflix? Eu já ouvi as pessoas dizerem da Netflix. Da Netflix, ela é menina. Então pronto, então a gente vai falar sobre Stranger Things, principalmente sobre a segunda temporada, que saiu agora recentemente, próximo à data do Halloween. A gente vai trazer algumas curiosidades, eu queria que os participantes aqui se apresentassem para o ouvinte. E aí, cambada de nerds, aqui é o Sr. Dharma e Grão-Mestre e o Demogorgon me pegou. Ok. E aí galera, aqui é o Leonhardt. A minha frase da semana é: segue a gente aí no Twitter, tá certo? Segue no Facebook também, estamos no Facebook, lá Cidade do Café. No Instagram também lá, você vai acompanhar todos os momentos que a gente tá sempre colocando lá novidades e coisas do mundo nerd. E futuramente vai ter agora o nosso site, não é isso? Nosso web rádio. Vem novidades aí pra você ouvinte continuar ouvindo as nossas belas vozes ao vivo. Não, tá gravado, infelizmente. Quem sabe ao vivo um dia. E aqui é o Grão-Mestre, tá, pessoal? Só deixando claro que é 11, não é 11. Então é isso, acho que a gente pode começar. Primeiro, a gente pode começar então falando sobre Stranger Things. Primeiro, é uma série que tinha uma euforia, já tinha uma expectativa para o lançamento dela, diferente do que aconteceu ano passado, que Stranger Things pegou todo mundo desprevenido. Ninguém tava esperando Stranger Things. E beleza, mais uma sériezinha da Netflix, e foi um estouro. A repercussão da primeira temporada, né, 95% no Rotten Tomatoes, né, ela tá ali com 7.9 e 8.1 no Metacritic, quer dizer, a crítica, ela tá realmente abraçando a série, apesar de ser uma série que não tem grandes recursos, não teve um grande investimento em dinheiro, perto de outras séries milionárias que a gente tem. Principalmente na primeira temporada, né? Principalmente na primeira temporada. Mas, para nossa surpresa, vem a segunda temporada. Para nossa surpresa não, todo mundo estava esperando a segunda. Mas vem uma segunda temporada com uma carga de euforia e de expectativa maior do que seria a primeira, já que na primeira ninguém estava esperando. E isso podia ser danoso para a série. Mas, pelo que eu tenho avaliado, me parece que a série voltou a emplacar um sucesso com a segunda temporada. O buzz que tem sido gerado ao redor tem sido interessante. Mas eu queria que vocês começassem para o ouvinte situando alguns dados técnicos, algumas informações que vocês tragam sobre a série Stranger Things. Alguma coisa de elenco, alguma coisa, quem são os diretores? Bem, Stranger Things, no caso, temos o Ross e o Matt Duffers, os irmãos Duffers, que são produtores, diretores, produtores executivos, e os caras fazem de tudo lá acontecer. Exceto em alguns episódios Duff Brothers, né? Alguns episódios que eles não dirigiram, mas eles roteirizaram os episódios, são, no caso, o 5, 6 e o 7. No elenco adulto, temos algum exemplo com a conhecida Winona Ryder, que já conhecido já da época dos filmes, é isso que ela fazia? Sim, Winona Ryder é uma atriz já famosa, né, veterana do ramo da atuação. Inclusive com essa temática assim, meio uma pegada meio nerd já, assim, meio ficção, que ela já pegou também. Temos o David Harbour, que é o Jim Hopper, que é o
nosso delegado lá, o xerife. David Harbour, que é legal a gente pontuar aqui, que está cotado não, já foi confirmado, já está gravando o novo filme do Hellboy, que a gente vai ter nos cinemas, o herói, o Garoto Infernal, Hellboy. E, inclusive saiu uma imagem dele como Hellboy, né? E tá absurdamente fiel ao personagem dos quadrinhos. Temos também o Brett Gelman, que faz o Murray Bauman, que é que aparece no primeiro episódio, o barbudo lá, dizendo sobre uma conspiração russa que tá atacando lá. E pra terminar aqui o elenco, temos o Sean Astin. O Sean Astin, né? Que é o nosso, que faz o Bob Newby, mas ele é conhecido de um outro grande sucesso, não é isso, Sr. Dharma? Senhor Frodo! A gente tem a participação, né, especial do Samwise Gamgee, né, cara? Samwise, o nosso... é o herói ali, né? O herói do Senhor dos Anéis. Franquia do Senhor dos Anéis. Sim. Que inclusive estão cogitando aí com virar uma série, né, Sr. Dharma? Sim, tá tendo uma conversa com a Amazon e os familiares do J.R.R. Tolkien para fazer uma série do Senhor dos Anéis, que parte de mim ficou feliz, porque eu vou ver mais Terra-média, mas por outro lado eu fiquei um pouco, sei lá, ansioso demais, hypado demais, pode ser que estrague, não sei, eu não quero ver outro Amazon, Hobbit. Né? E voltando aqui a Stranger Things, né, isso agora, uma pequena pausa para os Senhor dos Anéis. Bem rápido aqui, temos a Natalie Deer, que é a Nancy, o Joey, o Steve, a Decree Montgomery, Billy, e o nosso novo personagem, né, que é o Billy. É o Decree Montgomery, que é um personagem estreante nessa temporada. Ele faz o Billy, né? Meio substituir o Zac Efron aqui. Ele é o Ranger Vermelho da nova franquia dos Power Rangers, né? Foi convidado da nova franquia que acabou, né? Acabou. E temos também o Charlie Heaton, que é o Jonathan, o irmão do Will lá. Que foi preso... Aqui, a gente tá parecendo... Pois não é. Aquele canal Leão Lobo, Sônia né? Sônia Abrão. O TV Fama. E eu só queria citar que ele foi preso, né? Portando droga e foi deportado. Pois é, né? Sucesso aí que tá rendendo aí um esposinho pra ele a mais. E as crianças, né? Acho que são os melhores aí que a gente espera sempre acompanhar. O Finn Wolfhard, o Mike, a Millie Bobby Brown, a nossa Eleven, ou então On. É muito estranho aquela legenda, On. Vou traduzir o Will, fica vai. Que justamente temos o Gaten Matarazzo, que é o Dusty Henderson, o Caleb McLaren, o Lucas, o Noah Snap, que é o Will, e a Sadie Sim, que é a Maxine. A Maxine, a Mad Max, né? Já começa com uma referência no nome da personagem. Assim, falando, antes da gente poder entrar de fato na história de Stranger Things, né? Vou trazer uma sinopse básica. A gente tem aí uma série com todo um clima oitentista, né? Que se situa sim na década de 80. A primeira temporada é de 1973, a segunda 1984. Então tá bem no meio ali daquela década e traz uma série de elementos visuais, estéticos que remetem a produções também daquela época, uma série de referências. A trama gira em torno de um mistério na cidade de Hawkins, no estado de Atlanta. Atlanta? Não me lembro qual é o estado americano. Geórgia, eu acho. Estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E tem toda uma trama de conspiração, bem clássico ali do período da Guerra Fria, né? Do governo fazendo experimentos para, sei lá, tentar conseguir tecnologias para vencer os soviéticos. E nisso, começa com aquela pegada meio terror, com o surgimento de um monstro na primeira temporada, né? Um monstro que é batizado em nome a um personagem, a um monstro também do RPG, o Demogorgon. Outra referência. E um grupo de crianças que vai... coisa mais clássica da sessão da tarde, vai tentar enfrentar esse monstro e resolver a questão. Então, Stranger Things tem mais ou menos essa pegada, sem nenhum spoiler. Eu queria saber de vocês, assim, tem nada de novo até aqui do que eu falei, de outras produções que a gente já tem visto. A gente viu isso recentemente, inclusive, com Spielberg no Super 8, né? Muito parecido, inclusive. Na verdade é do JJ, o Spielberg só produziu. Ok. Obrigado pela informação, Sr. Dharma. Mas é interessante também a gente dizer assim, apesar de tudo isso, apesar de ter sido uma série que não teve um orçamento muito grande, ter sido inclusive o roteiro recusado em várias outras produtoras que os irmãos Duff apresentaram, apesar de ter sido uma série que não teve ampla divulgação ano passado, por que vocês acreditam que Stranger Things foi o fenômeno que foi? E por que Stranger Things cativou as pessoas? Queria a opinião dos nossos participantes. Pode ser Leonhardt, pode ser nosso especialista em cinema, Sr. Dharma. Bem rápido aqui, no caso, acho que... Vamos ser sinceros, as referências. Aquela série remete muito às referências que tem desde o pessoal que era jovem antigamente, que hoje tá adulto. A galera hoje, jovem dia, que tá assistindo, pegando várias pegadas nerds. E é uma trama envolvente que você ter uma
questão de um monstro, de um outro universo, de um multiverso, com possessões, com aquela conspiração de mente, a pessoa pode controlar a mente e tudo, que tinha realmente essa época nos jornais, essa questão de conspiração, até hoje que a gente dia, conspirações rondando aí na internet, e ele trata um pouco disso, né? A gente pode ver muito bem isso aí. Bom, eu vou falar assim por mim, como devem ter várias pessoas do meu jeito. Eu gosto sempre de uma trama desse jeito que você falou, que tem envolvente, que mexe com crianças, tem monstro, alienígena, e ainda mais nos anos 80. Cara, isso é bom demais porque isso remete dos tempos de que você assistia os filmes na sessão da tarde, aquele clima gostoso, você assistia um filmezinho com pipoca, refrigerantezinho, e ainda mais porque eu acho que uma referência maior dele é o filme dos Goonies. Dos Goonies, porque eu acho que é o que eu me lembro agora, é o filme dos anos 80 que remete a uma aventura. Cara, assim, você vê Goonies. Goonies, apesar de eu não curtir muito o filme, eu sei que eu estou cometendo aqui uma calúnia. Tem o Sam lá, Tem o Sam, o Sam Astin lá, justamente. Pegue isso, referências, milhões delas, o Capitão América ia ficar overdose, né? Overdose de referência. E referência, mas nostalgia, cara, você tem um prato cheio pra gostar disso, né? Porque exatamente. Eu adoro, parece que... O Grão-Mestre até falou, não é uma série original, mas eu considero uma das melhores séries que eu já vi na vida justamente por causa desses fatores de que eu curto, de referência, nostalgia, certo. E pronto. E olha que eu nem vivi essa época. Mas ela envolve, assim, a trama dela que envolve. Sim. Tava faltando isso, né? Eu sempre adoro alguma coisa que tenha mistério no meio. E aí junta mistério com monstro, aí que eu curto mesmo. Eu acho que ambos tocaram em dois pontos que tem sido falado muito na internet. Algumas pessoas vão criticar o fato de que ser uma série que se constrói basicamente de referências e nostalgia. Quer dizer, não tem nada de original. Só que eu vou partir do pressuposto que vocês abordaram também, né? Pra mim é uma série muito agradável. Não é uma série pra, sei lá, você sentar e sair problematizando e pensar, meu Deus, estão revolucionando aqui a forma de produzir. É uma série, de fato, de entretenimento. Você vai gastar algumas horas da sua vida assistindo aquilo e vai ser algumas horas da sua vida muito bem gastas, né? Com um lazer que você está executando. Só que eu vou pontuar outra coisa que eu acho interessante, além das referências. O Davi falou dos Goonies, eu lembro também daquela série, daquele filme Conta Comigo, né? A gente tem referências a ET. Gente, ET. Na primeira temporada tem aquela cena clássica deles na bicicleta, né? Com a Eleven. Aí a Eleven, ela capota, faz uma van capotar. Passar por cima deles e capotar. Referências inúmeras a Star Wars. A série me pegou no primeiro episódio da primeira temporada com a molecada jogando RPG. Eu RPGista, né? Viciado, jogador de RPG há mais de 15 anos. Vejo pela primeira vez na televisão... num live action de uma série, a galera jogando, eles fazendo as referências, falando de bola de fogo, e aquele clima todo da molecada me remeteu muita coisa da minha infância, de eu jogando mesmo. Pra mim foi já a primeira cena, porque assim... Nessa temporada, eles falam muito do Demogorgon na primeira, nessa temporada eles trazem outro monstro clássico, o Devorador de Mentes, né? Eu tô esperando no próximo ser o Beholder, né? O Observador. Ia ser foda. Olha, assim, como eu não sou um cara de jogar RPG, eu tô doido pra jogar ainda. Inclusive, eu estou cutucando o Sr. Grão-Mestre, porque tá sempre dando uma desculpinha pra não ir, não, parece que é. Mas assim, pra mim já foi a primeira cena da primeira temporada de os cientistas, né, fugindo de alguma coisa e, meu Deus, o que diabo é isso que esse cara tá correndo? E como se era de esperar, no caso, a segunda temporada já nos mostra assim... Não, deixa eu só fechar o que eu ia dizer. Vai lá, fecha aí. O que me pegou foi isso, e segundo, que assim, acho que nenhuma série vai se sustentar, se ela não tiver, primeiro, uma história competente, e Stranger Things entrega uma história competente. Ela é muito amarradinha, ela funciona, são, sei lá, 9 ou 8 episódios, que assim, não são de fato muito cansativos. Ela tem uma fórmula que funciona, que é a fórmula Netflix. Que é aquele negócio, você começa o episódio, você apresenta um plot. Tem tipo assim, opa, tem um mistério rolando aqui. É envolvente, no caso. Aí ele ele quebra o ritmo um pouquinho, diminui, vai ficando um pouquinho mais lento, começam as cenas mais de diálogo, as cenas que não tem muito a ver, mas ele sempre fecha o episódio com um cliffhanger. Você pode observar que isso é frequente na série do Stranger Things. Todo episódio lhe deixa louco pra assistir o próximo, porque ele termina num momento, tipo assim, você... Caralho, o que vai acontecer agora? Agora o nosso Grão-Mestre vai explicar o cliffhanger aí pra gente. Cliffhanger é o momento de virada, né? O momento de tensão. Tipo, você sempre encerra num momento de tensão. Esse é o cliffhanger. O cliffhanger faz alusão à palavra americana de despenhadeiro, né? A cena de despenhadeiro, cena de penhasco. Aquela cena que tá ali. Vamos terminar o episódio, o cara tá lá pendurado no penhasco, segurando só com a mão, e você fica, será que ele vai cair? Será que ele não vai cair? Você fica naquilo e tem que esperar. Um bom exemplo de cliffhanger é o Império Contra-Ataca, porque aquele final, rapaz...
Sem ir pra outra obra, a gente pode terminar no Stranger Things mesmo. Na segunda temporada tem uma cena que... já vai pro spoiler, galera. Vamos... Uma série de Demogorgons. Uma série de Demogorgons saindo de dentro do túnel. Você, tipo, fudeu. Agora. Aí o episódio acaba ali e você fica, não, tem que ver o próximo. Mas próximo, o que eu ia dizer é, além de uma trama... Pois é, vai ter spoilers e muito aqui, viu? Porque eu vou logo avisando. A Netflix, ela impõe isso. Você assista ou não assista logo. E você que não assistiu... Mas isso é regra da vida, sempre teve. De filme, de tudo. Mas o que eu ia dizer mesmo, que eu acho que foi o que me cativou de verdade, assim, eu disse assim, caraca, essa série me agradou muito, é o elenco, sabe? Tem um elenco muito forte. Tem, assim, um hall de atores que sustenta aquela história. O elenco infantil é extremamente carismático. A série, o lobby dela todinho ao redor é em cima da molecada. Você pode ver que os posters de divulgação, as redes sociais... Até que eu vou falar agora. Os meninos são carismáticos. Algo que realmente contribui também pra série é justamente isso. Ele tem os 3 núcleos bem definidos lá. O infantil, o adolescente, com aqueles dramas todos lá, e o adulto realmente que toma parte muito da ação. A história ela foi pensada pra ela ser aproveitada por qualquer público. Se você é adulto, tem uma trama adulta. Se você tá naquela faixa adolescente, remete a muita coisa, né? Remete aos filmes de terror com adultos, remete àqueles filmes de escola, né? De colegial também da década de 80. Tá lá os 3 estereótipos, né? A menina, o cara esquisito, o bad boy, o nerd, né? Os nerd, nerds, no caso, né? O nerd ali, no caso, é o cara esquisito, eu diria que é o Jonathan, né? O fotógrafo, todo esquisitão. Não, assim, cara esquisito, mas nerd nós não sabemos. Nerds são mais as molecadas mesmo. A molecada. E tem todo o clima, a última camada, que é aquele clima de filme de aventura de criança, né? Parece que são 3 séries diferentes. Se você pegar e isolar elas, parece que são 3 séries diferentes. Mas elas não ficaram esquisitas. Os irmãos Duff conseguiram fazer com que essas coisas se comunicassem umas com as outras. Mas enfim, é isso. Acho que a gente pode começar, então, falar já da segunda temporada mesmo. Convido aqui o Leon Harf. Bom, aí tá na segunda temporada. Aí, pra você trazer, Leon Harf, pra gente, nesses 4 primeiros episódios, nesse início da temporada, o que a gente tem, sei lá, de novidade, o que a gente vai ter de acréscimo, o que esse primeiro momento traz pra gente da série? Bom, os primeiros episódios do 4 foram dirigidos e roteirizados pelos irmãos Duffers. A gente consegue ver agora, após uma primeira temporada, como ficou cada um, o destino e como os personagens se encontraram. Inclusive, a Eleven, junto com o xerife lá, esqueci o nome dele agora. É o Hopper. É, o Hopper. Inusitado, até porque também, se eu pensar, ele teve uma filha que perdeu e justamente criou durante quase um ano a Eleven, no caso. A 11. A 11. Durante 325 dias. Ela faz questão de ficar lembrando direto. Não, né? Foram 300... Foi mais de um ano, eu Não, acho. foi 351... Enfim, não vai levar dos dias mesmo. Não, tem uma relevância porque dá 351 dias, se não me engano. Não, tem que somar 11, resumindo. 351 não soma 11, não. Foram os dias que ela passou lá de um ano, que se somar todos os números dá o número 11. Ah, meu Deus, olha aí, eu não sabia disso. Pois é. Não tinha contado. Agora a gente tem que só somar lá os números da Eleven lá. O diz que ela fala, eu fiquei tantos dias aqui dentro de casa. Você somando todos dá 11. O tempo que o personagem, o outro que é o Will, digamos que é o líder da... Acho que pode dizer que ele é um líder do grupo. Não, eu acho que o líder seria o Mike. Seria o Mike? O Mike. Aliás, o Mike, eu confundi o Mike com o Will. Nossa. É o mestre. O Mike que ele, no caso... ele ficou chamando a Eleven durante um período também de dias, que se somar quantas vezes ela soma, cada separamento também dá 11. Olha a numerologia aí. Olha aí, teorias da conspiração, viu? Illuminati. Eles gostam do número 11 lá. Ei, tem o 11 de setembro, né? Então, vamos deixar pra lá aí, o 11 de setembro. Pois é, isso traz os personagens mostrando como é que cada um ficou. Não mostra muito a evolução do Dustin nem do Lucas, só ele andando normal lá. É mais como o Will ficou, ele ficou tendo visões ainda do mundo invertido. Acho que ele ficou praticamente muito perturbado ainda, porque como a gente vê no final da primeira temporada que ele vai no banheiro, e ele tem as visões já do mundo invertido, como você falou, e ele cospe um troço nojento. Um troço nojento que na segunda temporada é revelado que vira um Demogorgon, né? Demogorgon, um filhotinho lá. Democão, como diz o Dustin, né? Democão. Demodog. Aí, nisso, acho que mais envolvendo eles, porque ele fica tendo essas visões, ele cospe, ou ele vira meio que um elo com... Um elo de ligação. E um elo junto com... de ligação, junto com o mundo invertido. Exatamente. E o Mike, ele tem uma pequena evoluçãozinha nessa temporada que, por exemplo,
como ele ficou super apaixonado pela Eleven, né? No final da temporada, ele ficou muito abalado porque ela passou mais de um ano, né? Desaparecida. E ele, tipo, Quase um ano. ficou... Vou censurar essa parte, mas ele ficou só lá... Eu vou acrescentar outra coisa aqui ao que vocês disseram, que é o seguinte. Falou-se, por exemplo, do desenvolvimento do arco da Eleven, falou-se, por exemplo, do desenvolvimento do arco do Mike. Mas eu acho que foi uma coisa que me agradou muito na segunda temporada, porque eu tive muito medo que fosse assim, muito mais do mesmo. Ah, vem um outro Demogorgon, outro negócio de resgate no mundo invertido. E não foi isso. Ninguém ficou preso no mundo invertido pra ninguém resgatar. Ficou, se você parar pra pensar. Não, foi coisa rápida. A trama não girou em torno disso. Aconteceram episódios das pessoas Sim. irem pro mundo invertido, mas isso não foi o motor que conduziu a história. Eles conseguiram trazer uma coisa nova, um outro tipo de ameaça, conseguiu fazer realmente aquilo ser importante, conseguiu envolver esses personagens. Mas o que eu acho mais interessante, eles conseguiram aprofundar todos os núcleos. O Steve Harrington, que era um personagem que eu achei muito subaproveitado na primeira temporada, né? O Bad Boy, bastão de beisebol. Ele ganha um arco dramático, ele se aproxima do núcleo infantil. Você tem o Lucas. O Lucas, pra mim, foi o personagem que mais cresceu nessa temporada. Eles fazem... porque, assim, na primeira temporada, vamos ser franco. A história gira em torno da Eleven, do Mike e do Will. Sim. Se tirar o Dustin e se tirar o Lucas, não faz diferença na primeira temporada. Faz diferença, assim, no nosso coração. Mas pra história, eles não fizeram nada de realmente relevante que outro personagem não pudesse fazer. Nessa temporada, a gente tem o Lucas tendo um arco, ele tendo o dilema dele com a Max, a introdução da Max aqui. A gente tem o Dustin, a questão dele com o filhote de Demogorgon. Mas foi muita burrice Como é que é o nome Dustin, do Democão. cachorro? Não, ele tem um nomezinho, é o Dart. É o Dart. D'Artagnan, né? Darth, Chama de Dart. eu só pensava em Darth Vader. Também. Que ele falava. Mas é do D'Artagnan, né? E o Dustin tem esse desenvolvimento. Quer dizer, o próprio Will também ganha cargas dramáticas. E que ator aquele menino. Vocês viram ele dando ataque, você viu a forma como ele interpreta com a mãe dele, como se não tivesse esquecido. Excelente a atuação dele, excelente. Muito desempenho, né? E nisso, como ele falou agora um pouquinho da Max, a gente pode apresentar os novos personagens. O que a gente achou de cada um que apareceu? A Maxine, como Não, o primeiro personagem que apareceu foi o Bob, não? Acho que foi a Max, porque o primeiro episódio da segunda temporada, justamente o título remete a ela, Mad Max. É Mad Max, verdade. Que justamente a Max, ela jogando lá o fliperama, Dig Dug, e eles estavam jogando também Tem uma outro pontuação jogo. máxima lá. Máxima lá E dentro. eles ficam pensando, quem é esse Mad Max? E quando É. eles veem que é uma menina, eles ficam malucos mesmo. Fica assim, pô, cara, uma menina... Uma menina derrotou a gente, Uma menina coisa jogando. assim. Até naquela época era meio dificilmente ter um público feminino tão Sim. grande como é hoje em dia. Porque que é era enorme um de estereótipo, né, de que só meninos jogavam, né? Pois é. Programa. Eu achei muito boa essa sacada que deu lá. E a Max a gente pode ver que ela tem um irmão maior, que é o Billy. Eles, no caso, são meio irmãos. E a gente já vê um drama familiar aí. Uma ceninha de um certo episódiozinho que tem uma discussão com os pais do Billy, né? Billy e com a mãe dela, no caso. Até ele tem um arcozinho, mesmo que pequeno, mas ele tem também. Mas aí que a gente vê a Eleven, aliás, a Max, ela chega pra poder fazer parte do grupo, ela meio que vai entrando, porque o Lucas e o Dustin ficam vendo ela. Antes que eles não tinham uma presença tão marcante, nessa segunda temporada eles começam a ser mais relevantes. Primeiro porque o Dustin tá com um Demodog, né? Lá com ele guardado, que ele fica criando. E o Lucas, justamente, ele fica dando Umas indiretas. colocando, trazendo a nova personagem, né? E situando ela na história. Apresentando ela pra poder participar do grupo. E o Billy já acho que ele veio pra tomar o lugar do Steve. Cara, De fato, já veio pra isso. eu gosto tanto dessa série, mano. Porque geralmente quando você vê um filme ou alguma série que tem um valentão, você odeia esse cara com todas as suas forças. Mas ST, vou chamar de ST pra abreviar, fez o contrário comigo. Eu passei a gostar do Steve, né? O Steve, desde o começo, no final da primeira temporada, ele já tava tendo essa mudança que ele passou a ajudar e a conhecer o mundo e sem pestanejar. Ele foi ajudar e pronto. Ele entrou de... Tipo assim, na primeira temporada eu não gostei muito dele, né? A intenção dele era essa, era fazer um personagem detestável que não aconteceu e passou agora a ser o Billy, que sinceramente a gente vai comentar mais pra frente quando ele aparece, você não vê tanta influência, acho que ele vai ser relevante, ou vai atrapalhar, ou vai ajudar. Mas também não, ele só pra poder dizer que é um bad boy. Ele é só aquilo, ele é só um bully, é só um valentão que tipo, ele vê o Lucas com
com a Max ali na saída do fliperama, nem conhece o menino e já fica puto, eu vou matar esse menino se tu vai ficar com ele de novo, não sei o quê. É só isso, né? O estereótipo clássico do bully, né? Falando do Billy, por exemplo, acho legal a gente dizer que, assim, aquilo da fórmula Netflix, aquilo da fórmula Stranger Things, que sofre muita crítica, né? De dizer que não existe originalidade, que a série só funcionou porque ela dá pro público o que o público quer. A gente tem uma série de gêneros de filmes que eles aproveitam todos os estereótipos. Qual é o estereótipo clássico dos filmes de escola? Tem o valentão, tem os nerds, tem o esquisito, tem a moça lá, que sei lá, vai ser disputada por esses personagens. Disputada. Infelizmente são filmes muito machistas, muito machistas. Nessa época se tinha. A moça na escola, ela era disputada pelos machos, né? Pelos personagens, né? Pelos homens. Pelos machos. Pelos machos, né? Eu não diria assim, dessa maneira. O Stranger Things como ele aborda. Não, eu tô dizendo que assim, não é o que ocorre exatamente no Stranger Things, porém, a estrutura clássica tá lá. Que é o quê? Que é o personagem valentão. De fato, eles estão bem representados mesmo, né? Todos os estereótipos. Não é bem estereótipo, por exemplo, né? Mas quando eles tiram eles tiram o Steve na primeira temporada, eles não tinham como sustentar mais o Steve como valentão. Não tinha, por isso que entrou o Billy. Mas eu acho que de outro personagem a gente comentou agora tem Mas concluiu o Billy Grão-Mestre. O que eu tava dizendo o Steve na primeira temporada, ele passa por um arco de redenção. Ele sai desse papel do valentão. Isso. E ele ganha um carisma. Uhum. A segunda temporada não fazia mais sentido o Steve continuar sendo a figura do valentão. A série funciona em estereótipos. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso de um novo valentão. Aí o que acontece? Entra o Billy. O Billy, ele entra nessa temporada pra atender uma expectativa da manutenção do estereótipo. Até porque os irmãos Duffers, eles tinham isso em ideia pro Steve continuar, mas ele, no decorrer da história, foi criando e ele mudou realmente toda pode dizer, ele cresceu, resumindo, né? Ele tem uma participação que até ele crescer pra poder... Ele ganha outros direcionamentos. O próprio final dele, na primeira temporada, não cabia mais ele ser o babaca na segunda. Não tinha porquê, por exemplo, ele praticar bullying com os moleques. Ele fez time, digamos assim, né? Fez uma party lá de RPG com o Jonathan e a Nancy, né? Fizeram os três lá e foram de boas e continuaram. Mas a gente tem depois tanto a Max como o Billy. Temos o Bob, né? Que eu vou ser sincero com vocês. Assim que eu vi o Bob... Eu estranhei, Grão-Mestre. Eu achei que, esse cara jogou do nada, eu tô desconfiado dele. Muito bonzinho. Ele tava com cara. Pois é, até sentiu a sensação, eu senti pelo menos, Grão. Todo mundo. Assim que ele entrou, eu tava assistindo em casa e as pessoas disseram assim: olha, vai morrer. Pois é, quando você vai vendo o personagem, aí quando chega em um momento que, não, ele não é nada disso, realmente explicou, ele tem ele explicou a história dele, de onde ele veio, o trabalho dele, eu pensei, é muito bonzinho, tá aí o personagem pra morrer, já que eles não querem matar um dos principais. Então eles colocaram lá, esse aqui que vai morrer vai ser o... Afinal, nem todos esses são Game of Thrones, né? Uhum. Que vai matar os seus protagonistas, assim, tranquilamente. Mas... a fórmula não cabe, né? Mas o Bob, como ele chegou assim, achei muito jogado. Porque, quem é esse cara? Você fica desconfiado, porque não explica nada. Só porque tá com a menina lá, com a mãe dos meninos. Né, cara? A gente não tem como a gente não gostar do Sam. Não tem, não. É até o personagem que ele gostou, a Joyce, né? Que é a... Joyce Byers, né? Sim. A Joyce Byers. Aí eles ficam lá, você não explica nada. Futuramente, nos episódios depois, aquilo ele vai tendo, acho que no 5, 6 e 7, vai explicar um pouco a história dele, que é a parte da Eleve Gaiden. Mas os primeiros 4 episódios são dirigidos pelos irmãos Duffers. Eles têm essa, porém, realmente de ficar mostrando os personagens. A gente não vê tanta ação no momento. Por quê? Porque ele tá apresentando a galera, apresentando os novos personagens, tá situando como é que cada um ficou. Aí pra desenvolver isso só nos episódios realmente pra frente. Que aí que acho que vem pode dizer, a gente falar da apresentação do novo personagem, que acho que é essencial pra série. Que antes, no início, eles chamam de o Monstro das Sombras. Sim. Antes de a gente só falar do Monstro das Sombras, eu queria trazer uma coisa também da Max, que eu acho legal, que assim, ela surge também no momento atendendo a uma demanda que eu acho interessante, que é a presença feminina na série, né? Todos os núcleos, eles vão ter personagens femininas. No núcleo infantil a gente tem a Eleven, mas a Eleven ela meio que destoa. Ela não é do grupo do núcleo infantil. Ela é meio que geral na série. A personagem infantil feminina que entra é a Max, né? Pra compor aquele grupinho lá deles de nerds. Né? É tipo, a gente viu agora a It recentemente, né? Ela é a... Qual é o nome da menina do It? É a Beverly. É a Beverly desta série, né? Ruiva,
né? Que chega lá pra fazer parte do clube dos idiotas, né? Que é Ela tem uma os personalidade forte, né? Que nem a Beverly. E a série traz o quê? Uma mulher marcante. De todos eles são losers e ela é aquela descolada que anda de skate. Que tem né, aquele que- problema com o irmão também, que ela fica brigando, só quando ele levanta a Ela voz, dirige. Então, Pois quer dizer, é. só tem uma representante feminina, né, no núcleo infantil, assim, desconsiderando a Eleven, que eu tô considerando ela como algo mais aqui, como realmente o motor. Que a parte dela leva a série. dirigir já vira um outro. Isso, ela é de um mais outro, atitude outro e tal. easter egg, no caso, outra referência que a gente conta mais pro terceiro bloco. Sim. E falando então do nosso vilão dessa temporada. Parceiro do Vingador, né? O Demônio das Sombras. Já que você comentou aqui, seu Dharma, então fala aí o que você achou dele, O então. Dharma veio hoje só pra fazer piada ruim. Ah, um vilão que aparece lá no trailer, nas nuvens, cheio de tentáculos, sei lá, o que diabo é aquilo. Eu acho legal, cara. Assim que o Will, o vilão ele é apresentado, o Will abre a porta, né? A gente vê que ele tá tendo umas alucinações, uns sonhos em que ele fica tendo visões. Eu não sei se ele é Eu tô transportado. dentro dessa porra, eu tô fora, o A que gente que eu tô não sabe fazendo? se ele tá sendo transportado pro mundo invertido ou se não, se é só uma ilusão, né? Na cabeça dele. É como fica se claro que meio fosse- que sim, né? Uma referência à hora do pesadelo, se você tá dormindo, você tá sonhando, você não sabe, né? É, tu brinca com isso. Eu acho legal que tem um momento que o Will abre a porta, acho que na casa dele, aí ele vê a tempestade e a cena é idêntica a uma cena que tem no Contato de Terceiro Grau, né? Tem muitas essas fotografias, esses recortes, esses shootings de outros filmes e séries, mas o que eu queria trazer dele é o visual. Eu achei aquele visual absurdo, um visual de pesadelo mesmo, que é completamente inspirado no trabalho do Lovecraft. A gente pode ver também que completamente. é bem inspirado nos anos 80, né? Isso, aquele trovão, aquele mundo destruindo, tudo vermelho. Sim, Trovão, ele demais. aparece tudo E a lá, aparência, um aparece monstro eles andando. gigante, cheio de tentáculos. Lembra aqueles monstros, a gente viu o Nevoeiro do Stephen Nevoeiro, King, né? Aí tem aqueles monstros gigantes na névoa. Uhum. Me lembrou aquilo, mas me lembrou demais o monstro lá do Lovecraft. Como é que é o nome dele? É o Cthulhu? Não é o Cthulhu, não. É o outro, o emissário dele lá. Ah, eu só sei esse. Esqueci também. O emissário do cachorro, pronto. Esse é o vilão, esse é o Eu só vilão. quero dizer Amenhotep, mas não é esse, mano. Enfim, é isso aí. Agora Mas é um monstro da mitologia do Lovecraft. E assim, pode procurar monstros Lovecraft no Google aí, ouvinte. Que você vai ver, você vai dizer assim, meu Deus do céu, foi retirado de um livro do Lovecraft. essa Mas o criatura. Monstro das Sombras, ele realmente vem pra compor ser o vilão da série do Mundo Invertido, não é isso? Porque a gente vê ele... Antes o Demogorgon era só... Caçava, matava, se alimentava, guardava lá pra comer depois. Parecia ter uma consciência, era um animal. Pois né? é um animal que agia por instinto de se alimentar. E eles traziam dúvidas sobre o mundo invertido. Eu ficava, pô, o que é o mundo invertido? É tudo destruído do outro lado. Será que é o futuro? Mas o fato que acontece no presente também acontece no mundo invertido. Tem uma pergunta que eu queria até trazer pra você, Leon Racha, aproveitando que você tocou nesse ponto, que é de dúvida minha. E eu queria. E assim, eu não sei, mas eu queria ouvir de vocês. Pode o Dharma também falar pra gente. Sobre esse negócio do mundo invertido. O mundo invertido, ele é. Invertido. Ele é, sei lá, um espelho do nosso mundo. Tudo que tem no nosso mundo tem um paralelo no mundo invertido. Tipo, a casa dos Byers existe em Hawkins. Tudo existe lá. E existe a casa dos Byers no Aqui. mundo invertido. A minha pergunta é, se eu derrubar a casa em Hawkins, o que acontece no mundo invertido? A gente pode remeter isso no finalzinho da primeira temporada, quando eles queimam lá o Demogorgon. No mundo... Não, o Demogorgon ele é destruído na primeiro. escola, né? Na Pois é. escola de Hawkins. Não, no primeiro na casa ainda. Antes deles serem destruídos, eles estão na casa lá, que ele invade, aí queimam o chão lá. E isso interfere no outro mundo. Entendeu? Ou seja, o que acontece realmente... Mas aí olha Essa como mudança. a maluquice da minha cabeça. Então, se tudo que é objeto que existe no nosso mundo tem um paralelo no mundo invertido, se tiver alguém de carro andando na rua, esse carro vai estar no outro mundo? Pois é, eu também fico Andando perguntando também, isso. sem Eu me motorista? pergunto isso também, porque já que é um reflexo e existem obras lá, por que a gente não vê outras coisas acontecendo também no mundo invertido? É uma dúvida também pra mim. Me parece que o mundo invertido ele foi criado no momento em que a Eleven criou o portal. É a sensação É que eu tenho. porque não é mostrado se tem gente do outro lado. Por exemplo, a gente tá aqui gravando um podcast. A gente não viu habitantes, né? Pois é, a gente não sabe. Então não sabemos se também se passa um carro lá e passa um carro no mundo real. Não se sabe. Porque o que a gente vê
do mundo invertido é tudo destruído. Na primeira temporada, a Joyce e o Jim Hopper, eles vão ao mundo invertido. E tem carros nas ruas. É isso que eu ia falar. Há carros lá. Só que aí vem outro porém, que é a questão do multiverso. Acho que vai envolver isso também o Stranger Things. Já que ele tá pegando muito esse tema sobrenatural e de ficção científica, eu acho que tem a questão do multiverso. Na minha opinião, como aconteceu lá, depois o Monstro da Sombra é conhecido como Devorador de Mentes, né? Isso, eles apelido baseado num personagem de D&D. É o Willy Tid, um monstro comum. O Willy Tid, exatamente. Que lá realmente tem uma verdade, que é o quê? Consciência coletiva. Sim. Os Willy Tids, no caso, os Devoradores de Mente, eles têm uma consciência que juntos ficam muito perigosos. Eles sabem exatamente o que o outro vai fazer. Você pode comandar o outro lá, você fica só olhando, pô, o que é que esses caras estão fazendo, mas vão te pegar. E realmente é algo inteligente, diferente do Demogorgon. O Demogorgon era só caçar, matar e estocar comida. Né? Um predador natural. E você viu que ele tem um chefe dele, que é justamente esse, o Monstro da Sombra, no caso, Devorador de Mentes. Sim. E trazendo uma ficha técnica, já que a gente mostrou aqui dos personagens, falou dele, vamos falar também do Demogorgon, né? Um personagem, acho que o nosso importante. O Demogorgon, ele é... Pois é, nosso personagem cativante, pô, muito... Pode dizer. Ele é praticamente um cachorro na fase... Ele é bizarro, né? Ele começa como um girino, aí ele vira um cachorro. É isso que eu não entendi. E depois ele fica humanoide. Porque na primeira temporada... Ele tem uma cabeça de flor. Na primeira temporada ele era um bípede, né? Aí nesse agora é um cachorro, eu não entendi. Eu acho que ele tem fases. O que a gente viu na primeira temporada é um Demogorgon adulto. Eu acho que esses que a gente viu agora, quadrúpedes, ainda estão em fase... porque ele não tinha nem pata. Ele era uma meleca real. Ele me lembra também, esse Demogorgon da segunda temporada me lembrou do Alien 3, que o Alien do Alien 3, ele sai de um cachorro, então ele é quadrúpede nesse filme. Tem muita coisa do Alien nessa temporada. Tem bastante. Mas para um Devorador de Mentes, que no caso é o nosso Ziritides, vamos trazer uma pequena ficha técnica aí para quem é fã de RPG, certo? A gente vai falar um pouquinho dessa referência dele aí. Ele tá desde a primeira edição, né? Isso atualmente tá na quinta. É um monstro antigo. Tá na quinta edição, Sim, o tá DD? na quinta edição Dungeons & Dragons. Pronto, no caso ele tá na quinta edição, desde o primeiro ele tá lá marcando presença. Vou trazer um pouquinho da ficha técnica dele, que são dados da quarta edição. Não achei a quinta, porque tá guardado 7 chaves, só comprando. No caso, ele tem um PV, o ponto de vida 148. Pulando assim, uma parte que tem de... Os ataques dele, tentáculos, que é 2d8 mais 7 de dano. 2d8 são 2 dados de 8 faces. 8 faces, no caso. Mas 7 de dano é o mínimo que ele já começa, são 7. O único 2 do dado e pronto. Só que esses tentáculos, ele aprisiona o cara realmente na mente e ele fica paralisado lá, ele fica pasmo. O principal foco de poderes dos Devoradores de Mentes. São os psíquicos. Os personagens, assim, o monstro do RPG é essa coisa de dominação mental mesmo, né? Ele se alimenta dos Tem cérebros. a fortitude e tem a vontade, né? A fortitude é a questão física e a vontade é o espiritual, você ter contra algo mental ou espiritual. Aí tem a lança mental, que é 3d8 mais 5, ele deixa o personagem pasmo, ele lança lá os tentáculos dele e para. E o perfurador cerebral, esse é cruel. Quando o cara tá paralisado e alcança 0, ele mata o cara instantaneamente e suga toda a energia e recupera todos os seus poderes. E a projeção de tentáculos, 4d10 mais 5 de dano. E caso impedimento, o personagem fica paralisado na hora. Aconteceu isso com o Will, né? Ele atacou lá os tentáculos, o Will não fez nada, só ficou parado da pasmo lá. Pai, só quero dizer uma coisa, pra quem não joga RPG, tá viajando com esse por isso que eu falei agora nisso, para os amantes de RPG que jogam, que gostam de RPG. E também fica uma dica aí pra você que nunca jogou, aí vale a experiência, é uma experiência muito boa. É comum, o monstro das sombras, né, o Devorador de Mentes, como eles batizam depois, não tem nada a ver visualmente com o Willy Tid, o Devorador de Mentes do Dungeons & Dragons. Não, só a questão da ideia do coletivo e da mente. Ele parece um Cthulhu. Ele tem uma cabeça de polvo e uns tentáculos. Mas tirando isso... A única semelhança com ele é a cabeça realmente de polvo e as barbas que são de tentáculos. Mas tirando isso, não parece nada com o Monstro das Sombras. Com aquele carinha lá do Caribe, lá Praça Caribe. David Jones. Mas eu acho legal, então a gente apresenta, então são esses personagens que a gente tem pra essa temporada. Acho que não falta... Os outros são mais coadjuvantes, são interessantes. Faltou um, mas assim... aliás, eu não sei se faltou, foi aquele cara das teorias, foi falado, né? Eu não sei. Foi falado já. Sim. Então acho que a gente pode encerrar e partir pra alguns episódios que são mais, né, mais controversos, que tem mais algumas discussões nesse segundo bloco. Leve Gaiden. É isso mesmo! É melhor correrem! Ela é nossa amiga e ela
Então a gente começa o segundo bloco, dando segmento, né? A gente fala que no primeiro bloco a gente explicou, por exemplo, dos primeiros episódios, que funcionam muito mais como apresentação dos novos personagens, mostrar o que mudou mais ou menos na vida desses personagens e introduzir os personagens novos. Nesse segundo bloco a gente vai dar sequência para aquele momento do meio da série, né? Os episódios mais intermediários. E pro mais grupo... fillers. alguns fillers, algumas coisas que eu acho que são mais de desenvolvimento dos personagens. Mas para falar um pouquinho de como alguns arcos se desenvolveram, algumas mudanças, algumas coisas interessantes e algumas curiosidades que surgiram nesse momento da série. Na primeira achei muito parado, até para explicado porque tá apresentando a galera, mas ele termina o quarto episódio com algo muito foda, que é o Will sendo invadido pelo o Devorador de Mentes. Sim. Você fica assim, putz, cara, e de repente muda pra Eleven, mostrando o período que ela ficou lá na casa. A gente até vê um porém dela, que ela, no caso, tá em busca da mãe. Ela viu algo... Eu acho legal dizer aqui, por exemplo, que quem assistiu a primeira temporada e tava esperando... Mas eu não acho que ela não é a mãe dela. Bom, no caso, a Eleven, quando eu fiquei vendo o arco dela, achei muito interessante, porque foi algo totalmente inusitado. Ela... cara, tô louquinha, 13 anos, realmente botou aquele questão adolescente, saiu no mundo aí, vou ficar preso mais não. Não, o que eu ia trazer, o Leonhard, era o seguinte, é que a última temporada, a primeira, termina com a Eleven, meio que assim, ela tá no mundo invertido. Aí o que todo mundo imagina? Pelo menos assim, foi o que mais especulou, que a segunda temporada ia ser uma jornada pra resgatar a amiguinha que ficou no mundo invertido. Todo mundo apostava nisso. Que ia ser muito parecido com a primeira, eu acho que ia ser chato demais. Ia ser muito... E outra, já tinha até o plot. Bastante. O Will consegue acessar o outro mundo, aí o pessoal, olha, vai ser a partir do Will que vão resgatar a Eleven. Só que aí como é que a série faz? Quebra as pernas de todo mundo. Que foi interessante. Resolveu o problema da Eleven estar presa no outro mundo só em flashback. Ela pegou e ela saiu. Ela voltou sozinha porque ela é a The Chosen One. Ela, no caso, é a garota... Ele pode dizer que é uma Jedi. E acho muito legal. Tem uma cena dela... Spoiler aqui. Mas vamos no começo, não? Cara, né? Vamos no começo, no caso, quando ela chega com a mãe, tudo que ela encontra, assim, a suposta mãe dela, que a gente vê um mistério. Eu acho que aquele mistério lá da mãe, que ela apareceu lá, e ficar repetindo aquilo, a gente já vê que ela, na minha opinião, não era uma experiência também. Que ela começa a se comunicar, a mãe dela, pelas luzes, deixa chiando. Na primeira temporada eles falam que a mãe dela... Eles até dizem assim, era uma hippie, né, e tal, que ela participou de experiências, e por isso que a Eleven nasceu... Eleven, não é 11. Que a Eleven nasceu... On-off. On, né? Acho legal que em inglês é on também, né? On de one, né? Uhum. Prosseguindo, no primeiro mostra que foram feitas experiências com várias mães e tal. A mãe dela foi vítima de experiência, sim. Ela, aparentemente, assim, o que mostrou lá pra mim, eu não sei se realmente, segundo a série, a gente pode especular, mas mostra ela já tendo menina, eles percebem uma diferença e ficam com a criança. Saiu a X23 daí, né? É leve a X23, se você for parar pra pensar. A X11 aí, no caso. X11. É 23. Só que no caso da mãe dela, que a gente... Suposta mãe, eu não acredito que seja a mãe. Até fica pra vocês, será que realmente é a mãe da Eleven, aquela lá? Porque tem uma coisa que ela fala... Isso tudo eu acho que vai ser mais desenvolvido mais pra frente, né? E tem uma coisa que ela fala lá que, tipo, não é a mãe dela. Porque ela fala tudo, eu sou a Jane, vim aqui, mamãe, tô aqui, ela só vem pra ela e fala, não. Não fala mais nada. Só diz tem muita coisa em aberto aqui, né? Esse não é muito aberto. Pode ser não pra não é minha filha, então não é pra você estar aqui. O não pode ser N coisas, resumindo. Ou não, zoado aí que eu tô... Tô me concentrando aqui. Sono. E ela repete aquelas frases, eu achava que ia... Que nem aquele código aquela série que eu sou o Dharma aqui, que até tem o Dharma... Na verdade é do Procurando Nemo, é P. Sherman, Wallaby, 42 Sidney. É do Lost, que é aquela sequência numérica e tal, que eles ficam falando, repetindo. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Já foi minha senha do Hotmail. Essa senha. Como é que é? A Divina Proporção. Aí então eles ficam repetindo esse número. Eles repetem lá também, ela fica repetindo aquela sequência de escada, arma, 3 pra esquerda, 4 pra direita. Eu pensei que esse mistério ia durar assim, ia ficar em aberto. Também, mas foi no mesmo episódio mesmo. Começou no episódio, no final do episódio já resolveram. Que o 5, 6 e o 7, fica bem claro que... Esse episódio, ele é muito contido, né? Ele começa uma série de coisas e ele encerra. Né? Isso. Até porque não foi dirigido pelos irmãos Duffers. Eu falo irmãos Brothers, parece Mario Bros. Mas aí... Eles foram produzidos, foram dirigidos por outras pessoas, mas o roteiro é deles. Sim. E a gente mostra uma Eleven que ela... A suposta tia dela, tenta denunciar.
E ela vai pra cidade. E a gente vê um Eleven diferente, conhecendo um outro. Porém, aí você vê que tem a 8, a 8, então a A, como vocês quiserem agora aí. Eu acho que deixa em aberto que existem outras crianças. Deixa aberto não, isso já tá óbvio. Pelo menos até o 11, né? Até o 11 a gente sabe que tem. Mas aí a gente vê que não se refere só a um poder mental de mover as coisas, de teleportar. Foram mas vários varia, experimentos cara. mentais, né? Pois é, mas varia. No caso, ela projeta ilusões à pessoa. No caso, quem assiste aí o Naruto aí, é o Genjutsu. Ela faz Genjutsu, cara. A 8. Puxa um chakra aí mental aí e lança lá na galera. Mas aí, ela é mais velha, apesar de ser mais baixa. A 1, a 11, a El, vocês escolhem aí. A Millie Bobby Brown nessa temporada esticou, né, bastante, ela tá bem... Todos eles estão bem mais altos, né? Que aí, então, a gente vê aquele porém, que ela fica só parada, treinando. O Dustin tem dente, mano. Mas tem um porém aí, ela fica meio parada porque não influencia em nada, fica só um episódio só mostrando os poderes. Evolui. Eu sou tal. Evolui. E depois, um terceiro episódio dos Fillers, que acho que é o 7, é quando eles vão atrás de matar alguém, falam que estão caçando os cientistas. Terceiro episódio dos Fillers? Que é o 7º. Não, eu não acho que tem 3 episódios não, porque esse caso que a Eleven vai até a casa da mãe dela, ele tá... Assim, pô, é uma cena nesse episódio e depois corta pra molecada. Depois volta a Eleven e depois volta pra molecada. Porque seria filler, na minha opinião, se fosse focado só nela, que foi o que aconteceu no episódio 7. Mas isso tem que intercalar, né? Até porque você dá só filler lá, você ia ficar chato. Mas mostra uma coisa interessante. Ela aprendendo a dar um level up nos poderes. Isso é o ponto que eu ia trazer, né? As pessoas estão dizendo, eu vi muita gente dizendo que foi enrolação, esse episódio não tem função, tá deslocado. Eu acho que esse episódio em específico, esse que tem essa trama dela... Em grande parte ele foi, mas ele traz algo chave que, isso faz parte, isso é interessante. E você vê pro final. Ele traz várias coisas assim. Primeiro, eu acho que esse episódio, ele funciona para desenvolver a Eleven, né? Ele é um arco de desenvolvimento da Eleven. Vamos conhecer quais são os dramas dessa menina, quais são os medos, quais são as angústias. A gente já tinha pincelado isso, mas ela tá passando por uma transformação. Esse episódio é um catalisador dessa transformação. Acho até mais assim, ela apresenta um pouco no primeiro, mas a partir desse ponto que ela começa realmente, eu acho que ela já muda um pouquinho pra... Como ela vai lidar com o Herbert, como ela vai lidar com as pessoas a ela de agora. Já passa a querer, eu quero conviver com elas. É uma escolha. Isso. Ela é uma escolha. Ela amadurece, ela é um personagem que evolui nesse episódio. E acho interessante também que é um episódio que funciona pra explicar a evolução do poder. Ela upou, ela ganhou level, né? Uhum. Ela agora é level. Aquele momento Star Wars. Ela level up. Ela elevou o level up. É level up. É level up. Ela elevou o cosmo do seu coração. É level up. Porque assim, no final a gente entende que o vilão dessa temporada, ele é mais poderoso do que o da primeira. Então, ele que comanda como é que funciona no videogame, como é que funciona nos jogos? O vilão, você passa de fase, o vilão é mais difícil, mas você também ganha nível. O que aconteceu com a Eleven? Justifica a evolução dos poderes dela pra vencer esse mal no final, teoricamente. No final, porque... Então, como é que ela vai ter aumentado o poder se ela não fez nada? Eu vou conversar um pouquinho. Eu fiquei um pouco de sono em algumas partes, porque ficou repetindo a mesma cena, 3 cenas, voltava a mesma coisa lá. Eu fiquei, não vai acontecer nada. Mas esses momentos chaves, tipo quando ela resolve sair, o outro quando ela chega lá na... Qual a cidade lá? Seattle, seu nome. E termina também ela discutindo lá com a questão do pai, né? Ela, não, sai daqui, não quero mais conversa, morreu já e vou voltar pros meus amigos. Sim. E o último ponto que eu acho que esse episódio vale pra gente é como, assim, eu vi muita gente reclamando, mas eu acho que esse episódio ele tem um propósito muito claro dentro da série, que é abrir possibilidades para outras narrativas. A gente entende agora que tem uma trama paralela à trama de Hawkins. Tem aqui uma jornada que eles podem explorar. Eu acho que a Netflix não fez isso de graça. Eles vão avaliar a reação das pessoas e talvez desenvolver. Talvez a terceira temporada possa ser baseada nessa busca quem sabe não entra outras crianças aqui, isso que eu queria comentar agora, porque aí segue pra uma linha mais X-Men. Será que todo mundo vai realmente seguir o lado da Eleven? Ou será que vai ter o seu propósito ou o vilão? Será que não tem outros que são ruins, né? Que também como seriam os poderes cada um? Desses outros... Se a gente for basear na mente, tem a telecinese, acho que a Eleven já faz muita coisa já. Sim. Tem a telecinese, juntamente com transposição mental. Mesmo que não seja pra terceira temporada, né, Leon Raff?
pode ser um spin-off. Pode ser um spin-off. Pode surgir uma série derivada de Stranger Things só focada nisso. Ou então, não imaginou surgir alguém do governo, uma criança que realmente segue, é controlada pelo governo Que está nas literalmente. mãos do governo, né? Pois que eles é. podem... são possibilidades de desenvolvimento dessa trama. Então não tá de graça esse episódio. Eu fico imaginando como seriam esses poderes, já que mostrou que tem variação, que é transpor imagens na mente da pessoa, outra coisa mental que você pode fazer. Algum pode criar escudo, talvez. As possibilidades são infinitas. Controlar o sentido da pessoa, a pessoa sentir alguma coisa. Enfim, realmente é muita coisa. Tudo que envolve a mente, né? Essa imaginação vai dizer aí. Agora fica pra vocês, hein? Qual o cast é postado no YouTube, você pode dizer qual o poder que você acha que vai aparecer realmente lá. Aí a Eleven vai ser a líder dessa nova escola. Eu acho que vai ter uma outra pra disputar com a Eleven lá, o Badass. Porque deixar aberto pra mais na frente a 8 voltar e, tipo, convocar a irmã dela, olha, tô precisando da sua ajuda, tá acontecendo isso. Ou então até pra explicar que na próxima temporada o governo pode voltar trazendo uma criança, um outro experimento antigo, né? Um negócio bem X-23 mesmo. Como sabemos, tem até o 11. E também muito lembra aquele filme, acho que também é do Stephen King, que é aquela cidade das crianças que nascem pares, tem cabelo branco. Agora esqueci o nome lá, que tinha até o Christopher Lee lá. Lembra não também. É o nome. Enfim, é uma cidade, o Stephen King, que eles estão lá, e todo mundo apaga num dia e as mulheres ficam grávidas. E sempre nascem pares e tal. Um filme muito bom. Esqueci o nome agora. Mas dele também, muito show. Você ouvinte, se lembrar, coloque nos comentários pra gente. E partindo agora então pra... Porém, Grão-Mestre, pra gente aí. Não, eu acho que dessa etapa da série é um pouco isso mesmo. A gente pode encerrar esse bloco e partir já para o bloco final. Isso mesmo! É melhor correrem! Ela é nossa amiga e é louca! Se voltarem aqui, ela mata vocês! Então a gente inicia aqui o terceiro bloco com a conclusão do seriado, os últimos episódios, e para trazer também um pouquinho da nossa perspectiva em relação ao que a gente achou, se tem pontos positivos e negativos. Eu convido de novo aí Leonhardt e Dharma a emitirem suas opiniões. E aí, os episódios 8 e 9 voltam a ser produzidos, voltam a ser dirigidos e roteirizados, todos foram roteirizados pelos irmãos Duffer, só que agora eles dirigem esse finalzinho, né? E tem um porém aí da série, que é o portal. Muita gente achava, como eu disse anteriormente, que o Will ia ser essa chave pra trazer a Eleven. Só que na verdade não é. Eu esqueci de dizer, no bloco anterior, da cena da Eleven forcando o... A gente vai falar daqui a pouco. Aí, forcando né? o cientista aqui. É o Darth Vader todinho, né? Não, ela faz esse gesto com a mão assim, até o ganchinho assim, de pegar na gravata. Vader. É muito igual, cara. O mais engraçado que a outra lá, a pessoa, parecia o Lord Sidious. É a raiva é o medo, leva a raiva, use sua raiva, canalize e tal. Eu quero aproveitar aqui pra gente, antes de a gente falar já do final, eu queria trazer uma coisa que acho que o Leonhardt vai me ajudar mais do que o Dharma. Existe muitos paralelos e semelhanças com uma outra história que eu conheci recentemente nas minhas aventuras de PlayStation 3, tá? E o roteiro de Stranger Things da segunda temporada é completamente similar, para não dizer igual, ao enredo de Beyond Two Souls. Beyond Souls. Ah, né? tá ligado. O jogo Beyond, né, que tem até protagonizado pela Ellen Page e tem o Willem Dafoe também no game. Você, ouvinte, pode ir no YouTube e pesquisar sobre esse jogo, Beyond Two Souls. Você vai ver como é idêntico. Mas aí tá a questão da projeção mental, né? Eu não joguei o jogo, acompanhei notícias. Não só projeção mental, não, tudo. Aquela cena do problema no laboratório, em que vai a menina superdotada, mas que ela é fruto de um experimento. A alma cara, lá parece ter uma consciência própria, diferentemente, né? Não, claro que assim, vai ter a questão que é um espírito que segue ela, mas eu tô falando do enredo, dessa jornada da personagem, que é uma personagem super poderosa, que ela tem um dom, que ela é fruto de um experimento, que ela tem muito isso mesmo. É idêntico. Não é igual, não é parecido não, é idêntico. É idêntico. Mas bom jogo, por sinal. Aconselho pra eu não joguei na época, porque, enfim, né, não tava com money pra isso. Tem mais de um final, é legal. Mas, voltando aos episódios 8 e 9, o 8... ele traz, acho que mais o grande desfecho pra gente, é isso, mostrando a Eleven decidiu, não, eu vou voltar lá e vou ajudar os meus amigos. Acho que é o momento da transição dela, que ela chega toda Darth Eleven e volta pra caminho Jedi, né, começa a usar um sabre. Não, e ela é Jedi, na verdade não é um Jedi, é um Sith, né, porque ela vem toda de preto. Não, mas ela saiu do caminho dos Siths, cara.
Mas ela ainda tava de preto, cabelo preto, tipo, tava toda dark, né? Todo isso não é um Jedi, Toda né? punk lá. Pois é, todo punk. Levada da breca. Que a gente vai comentar esse tema, que é um referente também, é uma referência lá, mas isso é pra galera dos início dos 90 e 80. No caso do episódio 8, a gente vê... Ele descobre como é a questão do Will, a gente vê lá o Samwise, que é o Bob, né? Ele morre, né? ter o seu destino previsível da série, que é a questão do Bob morrer. Cara, eu só fui perceber mesmo que ele ia morrer quando ele conseguiu escapar, fechou a porta, aí olhou pra Joyce, aí a Joyce olhou pra ele e focou ali na cara dele. Eu falei, agora que vai morrer. Agora, né? Puf, 2 segundos depois Morreu. o Demogorgon pula em cima dele. Eu, não! No episódio 8, eu achei interessante também o doutor lá, o cientista. Esse cientista, Ele é diferente bom, do né? primeiro, Ele tem é uma um babaca legal, né? assim, ele tem uma consciência, ele faz o trabalho dele, mas é como se ele fosse assim, não, eu sou consciente do que eu tô fazendo, Eu quero o punhal. Eu achava que ele ia ser um vilão, mais um vilão da história. Porque assim, eu vou dizer que é uma referência, vocês não vão saber, mas o ator que faz aquele médico, ele tá no filme Aliens, o Resgate, que ele é um traíra lá também. Ele trabalha, eu lembro. ele trabalha pra companhia, que é o Burke, né? Eu lembro. E ele se foge no final também, né, na história. Ele é o mesmo ator que faz o médico, então eu já fiquei assim, caralho, ele é o mesmo cara do Aliens, o Resgate, e ele tá mais ou menos babaquinho, do mesmo jeito. Então provavelmente ele vai ser vilão. Só o contrário, ele traiu lá, nesse ele traiu lá. Pois é, ele traiu a companhia, vamos dizer assim, né? A companhia, E a série quebrou esse paradigma, né, vamos dizer assim. Isso. Aí e me fez ganhar mais ainda, ganhar pontos com a série, que eu não tava esperando por isso, eu esperava que ele ia ser um babacão. Babacão desde o final, né? Mas assim, aquele momento lá tava no salve-se quem puder, já tinha morrido todo mundo mesmo, só tem essa galera aqui, então vou ter que ajudar essa galera. Jurassic Park total, né? Jurassic Park, pois é. Referência sim, questão que, apesar de ser um filme anos depois do que acontece lá, no 84, mas uma referência cinematográfica, né, de filmagem. O Spielberg, né? O Spielberg é muito referenciado em Stranger Things, né? Aí, no episódio 8, a gente tem uma ideia de que o Levador de Mentes é uma consciência coletiva, ele é inteligente e ele sabe o que ele quer dominar. Ele tá espionando a partir do garoto do Will, né? Acho Isso. legal. Ele tenta realmente trazer toda aquela galera lá naqueles túneis que envolve Hawkins. E esse drama do monstro lá, tá invadindo a mente do guri, né? Do garoto, traz à tona algumas das atuações mais interessantes de toda a série, né? Que o molequinho lá, esqueci o nome do ator, que faz o Will, ele manda muito bem nesses momentos, sabe? É o Noah Snap. Esse arroto aí que foi dado. O Noah e tem outro lá que é o Caleb. O guri, ele entrega uma atuação muito convincente. Você fica, tipo, gente, para de torturar essa criança. Você acredita naquele... Uma coisa meio exorcista drama, e tal. né? Ele tá bem, o garoto. Pra ser um ator mirim, né? Assim, pra compensar também todo o desaparecimento da primeira temporada dele, né? Ele compensou demais, né? Mas, no episódio 8, a gente apresenta realmente a finalidade do vilão, que é dominar, que é espiar, e ele comanda lá, aparentemente, o mundo invertido. E no 9, assim, a gente pegando o final, eu já achei um pouco... Não, isso vai ficar mais pra frente. No 9 já o desfecho realmente já mostra que vai ter uma terceira temporada, não é isso? Sim. Que vai acontecer. E acho que é mais isso. A gente pode agora comentar uma pequena brincadeira que a gente faz eu acho agora. legal a gente pontuar aqui, por exemplo, que a gente vê a Eleven demonstrando um nível de poder que até então ela não tinha demonstrado. Ah, mas tem uma coisa que eu lembrei Ao agora. fechar o portal, né? Que Ela ele comenta sangra e sobre o tudo. apodrecimento mental, que o pai dela fala na primeira temporada, o Papa. Sim. E é como se isso estivesse matando ela realmente, né? Afinal, ela sangra sempre, né? Todo sangra. Mas nesse a gente vê uma degradação dela, do corpo dela mais Maior, forte, né? Nesse tanto que último ela episódio. sobe, começa a levitar lá pra poder fechar o portal. E aquela minha sugestão, ela que é a chave pro mundo invertido Foi ela que ainda. abriu aquela fenda, creio eu, né? Pelo menos na primeira temporada, isso fica meio que claro. Não sei se tá certo isso, se é realmente ela que abriu o portal. Pois é, mas assim, eu acho que mais a galera que forçou ela a abrir do governo, né? Acho que foi meio que um acidente, né? Pelo que dá pra entender, foi um acidente. Eles estavam tentando E o Devorador de Mentes, espionar. meio que tem essa questão mental, se realmente for mesmo, ele vai chegar e se ligou mentalmente com a Eleven. Aí, pô, ali tem um lugar que eu posso dominar, então. Cara, eu sei que pra essa fenda que a Eleven abriu, a chave era a Lois pra fechar. Gente, o cast foi estragado Ok. agora com referências a só não. Batman vs Superman. Mas assim, aí mostrou aquele finalzinho bonitinho, típico coisa americana, lá os casais se formando,
Que a gente mostrou também a Agora- questão do o Lucas com a Max. Sim. Os dois Lucas e a Max. tiveram esse desenvolvimento lá. E a Max, o legal dela é que é a pessoa da ação, não é isso? Sim. Não é só com a questão do Mike. A gente vê outra pessoa lá que toma ação tanto quanto o Mike, que é ela. Ela só não Sim. sabia de nada, mas quando ela sabe... pô, Ela é uma boa aquisição pra essa Pois equipe é. deles, né? Ela negou até o último carro, mas quando ela viu que o negócio ficou sério, quando o Lucas segurou aqui na boca, não fale alto, isso é perigoso. Ela, pô, isso é sério, realmente. Sim. E a parte dele começa a seguir. E ela meio que vira uma Ranger, né? Uma Rider, que ela vai andando, realmente controla, que ela... É a questão de... Não, Ranger que eu digo do D&D, né? Que é... é os Rastreador, né? o rastreador, os aventureiros e tal. Aí vem O a questão- Aragorn. O Aragorn e tal, que ela, mano, monta no, lá monta no carro, sai dirigindo o carro e o skate e tal. É uma zoomer que ela fala, não é isso? Zoomer. Uma zoomer, a função dela lá do RPG dos meninos. Mas assim, os casais, terminam cada um com o seu, um terminando com o outro, que ainda vai começar. Aquele drama lá adolescente. Um novo casal, né? Que é o Jonathan Byers e a Nancy, meio que Nancy. formados. E estranho, subvertendo o que Casal que o você final. já acha previsto, né, também. Não sei se é previsto, sabe por quê? A primeira temporada termina com um anticlímax nesse sentido. A Nancy e o Steve formam um casal e você fica meio... Eles acham que só demoraram bosta. o inevitável. Não, você fica meio que bosta. Mas eu já tinha aceitado Steve e Nancy. Eu tava gostando desse casal. Aí, de repente, os irmãos Duff subvertem Não, mas e desfazem esse eu casal acho que eles só deixaram pra segunda temporada isso, porque tá na cara que ia acontecer. Não sei. Mas aí, assim, ó, vou dizer sincero, o personagem mais chato que eu acho lá é justamente essa Nancy, cara. A Nancy eu acho muito chata. É chata demais. Apesar de ter iniciativa de algumas coisas, mas ela fica... Aquele, não sei, não quero, talvez... E a gente esqueceu de falar da... A história da Bárbara. É, que acaba sendo a resolução, né? Depois que a Eleven fecha o portal. É porque ficou em branco na primeira temporada, né? O pessoal queria, pô, como é que ficou Ela então, morreu e todo mundo ficou, foi desaparecida e foi acobertada a morte dela pelo governo. Pelo governo, isso. Só que nessa temporada, eles fecham, conseguem acusar o governo da morte, inventam, como eles não podem contar a história, o fechamento da série é isso, né? A Eleven destrói lá o portal, ela fecha o portal, prende, isola o mundo invertido do nosso Eu acho que ainda mundo. pode toda pessoa que nem Eleven, que pode abrir também ser uma chave. Talvez, né? Eu não sei se o Will ainda vai manter ainda essa questão de dele transitar. ficar não sei, Não sei se vai conseguir manter isso ainda na terceira temporada, que não falou nada, só mostrou o a gente não sabe se ele tá Devorador curado saindo. disso, né? Isso. Mas o que eu ia dizer é, a forma como encontraram de denunciar, através da ação da Nancy, do Jonathan e daquele personagem lá que é o investigador, foi acusar o governo de trabalhar com radiação, né? E de dizer que essa radiação teria matado a Bárbara. Encerra a trama da Bárbara, conseguem acusar o governo, a Bárbara tem um enterro e essa trama ela é encerrada. Mas e eu meio acho- que a gente dá a entender que os experimentos acabaram. Mas pra finalizar aqui, Gromessa, acho que a gente vai fazer um pequeno Sociedade Café Awards, né? Isso, a gente definir quais seriam os melhores atores dos 3 núcleos que ficam lá, acho que evidente. Pra gente fazer Da gente. dois atores de qualquer núcleo. 2 atores? É, O que tu acha, Sodar? 2 dois atores? melhores atores de qualquer núcleo. Porque, até por questão do timing que a gente tem. Vai lá. Quais são os 2 melhores atores de Stranger Things, segundo Não, começar, o Sr. Dharma? vamos começar do pra baixo, de cima pra baixo, não, adulto? Vai fazer do geral ou no núcleo? Só 2? Na minha opinião, os 2 melhores de geral é o menino que faz o Will, que é o Noah Schnapp. E eu tô entre a Eleven e a Joyce, cara. Porque a Winona Ryder, sempre que ela aparece em cena, eu não vou dizer que ela rouba, mas eu não sei. É porque eu vou de Eleven, porque na primeira temporada eu já tinha escolhido a Joyce, né? A Winona Ryder, no passado, ela foi envolvida num escândalo, numa polêmica, em que ela tava roubando num supermercado. Sério? Realmente. Aham. Ela rouba. É literal isso. Tá bom. Era roupa, não? Era do mercado? Acho que era roupa também. Sei lá, mas era Capitão drogueira. É, pois é. Mas então a opinião do seu Dharma é a Joyce, que é a Winona Ryder. com o Joyce, não? E A Eleven, que é a Millie Bobby Brown, Millie Bobby Brown. e o Noah Schnapp. Snap. Nome difícil. Esse guri aí. Você, senhor, o seu Leonhardt. É assim, eu acho incontestável que o Will, naquela atuação dele, o grito que ele faz, a forma que ele treme, a forma como ele olha assim, sem sentido pra mãe, ele sabe quem é, mas não é ele, é a minha mãe. E fala que... Sim, ele tá demais, o guri. Aquela atuação dele, acho que na minha opinião foi a melhor realmente de todos ali. Aí eu vou discutir um pouco sobre Dharma, que ela fez realmente o que a personagem fazia, né? Não teve grandes mudanças, só teve um começo, eu acho, ainda. Mas outro que eu achei muito interessante também é o Dustin. Dustin, acho que ele
ele consegue interpretar Gaten Matarazzo, Gaten Matarazzo, que ele traz muito... deixar para as duas crianças mesmo. Que ele realmente traz uma comédia, traz um desenvolvimento assim, dos animais. Aquela questão da atuação dele proteger todo mundo lá nas raízes contra o D'Artagnan que apareceu. E o cabelinho dele no final. O cabelo dele, aquele faz lá, sabe? Aquele leão dele. Não, é estranho um demais. Chewbacca, né, cara? Sei não, é um estranho aí. Você... É o Chewbacca. É o Chewie, né, não? É. Pois é. Aí, ele tem esse... Porém, esses dois. Eu acho que gostei muito dos dois. Essa história do cabelo dele é porque ele usou o laque da Farrah Fawcett, né? Ele me deu muitas risadas, né? Sim, né? Ele ouviu a dica do Steve. E que dupla legal, né? O Steve e o Dustin E formaram. referências agora pra concluir, temos o Exterminador lá no letreiro, que foi o ano de lançamento. Temos na cara mostrando lá os caça-fantasmas. Sim. Tem Eles de caça-fantasmas D&D. D&D, então nem se fala, né? Com RPG lá de própria Mad narrar. Max, né? Mad Max, que é o filme. Tem o seu Dharma quer falar? Não, assim, pra continuar essa referência, tava dizendo, a gente falou agora, quer dizer, eu, né? Falei do Jurassic Park. Tem o Star Wars com o treinamento Jedi lá. Mas principalmente do Jurassic Park naquela cena do hospital, que o Bob tem que apertar os botõezinhos, remete àquela cena da... Acho que tá mais para easter egg do que referência. Não, é né? referência. Porque veio depois, né? E os Democães seriam os Velociraptors, né? Outra referência também, por exemplo, na primeira temporada, remetia muito o primeiro filme do Alien, porque era só um. E nesse agora, como tem vários Democães, é o Aliens o Resgate, né? Que são vários aliens. E tem o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que o Grão-Mestre falou. Tem também os Goonies, o Conta Comigo, isso eu acho que desde a primeira temporada, né? Assim, e o grande, acho que não foi... O grande ruim da série, na minha opinião, nessa temporada, foi deixar os meninos mais separados uns dos outros. Não sei, eu acho que eles tentaram explorar outras formações e pra mim funcionou muito. Eu achei que ia ser muito mais do mesmo se eles mantivessem, de novo, grupinho. E deve ter um momento deles os se irmãos unir, Duff, entendeu? ó, toma, soltaram, separou o grupo e nos provou que esses grupos com outras combinações funcionam. Aquela Que foi dupla, proposital, né? Steve e Dustin, pra mim funcionou demais. Eu comprei aquela dupla. Mas assim, faltou pra mim aquele porém. Pelo menos uma ceninha lá, sendo assim, uma questão que não foi tão... Aquele momento que eles estão no Ferro Velho eu achei maravilhoso, assim, aquele episódio é maravilhoso. Mas eu vou dizer os meus dois, já que pularam. Ah, é verdade. Vai lá, Grão-Mestre. Não, Grão-Mestre. Eu vou seguir com o Dharma. E eu digo que o Noah Schnapp, né, o Will, entrega as melhores atuações. E a Millie Bobby Brown, a Eleven, a garota realmente é muito boa. Inclusive torço para que os boatos que surgiram de que ela vai viver a Princesa Leia jovem num filme solo do Obi-Wan sejam verdadeiros. Então, se a gente pode ter agora unanimidade, saiu o Will aqui na boca de todo mundo, o Noah, então acho que o melhor ator da série segundo foi a o Sociedade Noah. do Café, É o Noah. um dia a gente entrega o prêmio dele. A gente vai lá entregar depois lá. Então acho que é isso que a gente tinha para poder falar sobre Stranger Things. Tem muito mais coisas, acompanha a Sociedade do Café que a gente está publicando. Sempre material novo sobre as séries que estão saindo, tanto da Netflix quanto de outras produtoras. Mas a gente vai encerrando aqui para você, ouvinte. A gente queria deixar no seu Dharma somente Nós temos agradecimento para 3 pessoas que estão curtindo muito a nossa página da Sociedade do Café, que são o Steven Dário, o Henrique, sim, só tem Henrique lá. É o Henrique da Sociedade. Henrique, você sabe que é você. Bom, só tem Henrique, né? Não tem sobrenome. E o César Nobre, né? Super César Nobre. Tá bom. Não entendi. É isso aí, tipo, eu tava tentando fazer o Luciano Huck. E lembrando que a gente falou... hoje as piadas aqui estão... Tá vendo? É o nível aqui. Então, galera, mas curta a gente. César... Não deu. Mas curta a gente. E pra dizer agora que curta a gente na nossa fanpage lá no Facebook, a Sociedade do Café. Então, estamos no Twitter, no Instagram também. E brevemente agora a gente vai ter na Web Rádio. Você pode acompanhar o cast lá e muitas músicas do mundo nerd. E com inovações que a gente vai trazer ao longo. Sociedade do Café tá de nova cara. Então, até a próxima. Valeu!